tudo bem com você? Meu nome é Gabriel e hoje falarei sobre a Idade Média, Idade das Trevas ou Idade Medieval. Ela foi uma época marcada por violência mui- e muita burrice, muita insensatez. Na época era muito violento. As vilas, que foi o começo de tudo, não podiam prosperar. Quando prosperavam, eram atacados por vikings. Quando tentavam prosperar, eram atacados por vikings e outras pessoas. Vikings eram atacantes de grande eram os maiores atacantes, eram as pessoas que atacavam mais vilas. Nessa época, nessa época se chamava pilhagem. A pilhagem, saqueio, isso tudo foi permitido até 1949, pouco tempo atrás, se você for pensar. Se for pensar, faz quanto tempo? 60 anos. 60 anos. Não. 70 anos. Esse ano faz 70 anos. 2019, né? Faz 70 anos. Foi abolida Poxa. Faz 70 anos, por aí. Nessa época, mas já era diferente. Os castelos, eles foram criados para proteger as vilas. Quando eles eram atacados, eles fugiam para dentro dos castelos. Quando não existia castelo, morar perto de floresta era o mais sensato, mais esperto, pois quando era atacado, eles podiam correr diretamente para a floresta e dificultava os vikings caçar essas pessoas. Os castelos, eles não eram para os reis morarem. Para você que pensa que era para o rei morar, está muito enganado. Não era para o rei morar. Era para proteger as vilas. Os reis poucamente viviam dentro dos castelos. Eles ficavam lá dentro na época mais quente porque eram um pouco mais confortável. Era extremamente desconfortável, frio, duro. Eles preferiam morar em palácios mesmo. Os cavaleiros eram uma das sociedades mais altas. Era uma sociedade que era difícil de conseguir. Os meninos eram os únicos que podiam ser cavaleiros. As meninas, elas só aprendiam a ser donas de casa, cuidar de filhos e só isso. Os meninos até que tinham uma condição a mais. Poderiam ser cavaleiros ou seguir a profissão do pai. As meninas eram só donas de casa. Uma coisa que é extremamente errada. As rainhas, quando o rei morria, as rainhas assumiam, mas era só como emblema. Quem governava mesmo era o ministro. Machismo à altura. Nessa época, pode-se pensar assim, caramba, que coisa. Mas era. Os jogos morriam muitos cavaleiros. Deveria ser algo assim só para diversão, mas morriam. Os jogos, que era na época de paz, que era para acontecia ou em épocas de paz, para comemorar a paz, ou depois de guerras, que eram para dizer que eles venceram. Mas muitos cavaleiros morriam. E em 1729, nos Jogos da Espanha, nos Jogos da França, morreram 80 pessoas. 80, nada mais, nada menos que 80 pessoas. 80 pessoas. Muita gente. Nessa época, os castelos eram constantemente em tentativa de serem invadidos. Porque era algo, como é que se diz? Tentativa de ser invadido por causa que
Quanto mais terras, melhores. As terras, quem tivesse mais terra, até hoje em dia mesmo, quem tem mais terras é bem considerado. Nessa época, o nome feudal significa quem tem para dar. Quem é dotado de ter terras, no caso. Feudal, donos de terras. Essa época era foi marcada pelo feudalismo, que é os senhores de terras, pela época de senhores de terras. Isso daqui, só uma vez, esse vídeo são vários vídeos que eu vou lançar sobre isso. E esse é só um deles, tá? Na idade medieval, os castelos eram construídos para resistir absolutamente tudo. Eram projetados pelo menos para resistir a praticamente tudo, mas não resistiam, né? As catapultas eram também conhecidas como os destruidores de castelos. Eles lançavam pedras em uma velocidade extremamente rápida e muito fortemente, mas uma desvantagem é que tinha que ser usada de perto. Mas era impossível, se fosse usada, era impossível de parar. Demorava alguns dias, 2, 3 dias para demolir um muro. Demolidora de muros, também era conhecida, mas era bem eficaz. Demorava 2, 3 dias, mas era melhor do que com a mão. Nessa época, quem tivesse mais terra, eu já falei, né? Tinha mais, mas era bem cara as terras. Nessa época, as pessoas ainda achavam que a terra era plana que nem uma mesa. Também. Essa época também foi marcada pelas mulheres serem consideradas santas uma hora e outra hora pecadoras e sendo brinquedo. Isso também marcou bastante essa época. Bom, espero que tenham gostado. Esse é o primeiro vídeo de uma série falando sobre a Idade Média, a Idade das Trevas, a Idade Medieval. Vou falar outras coisas também. Vou falar também sobre outros tempos, sobre o Egito e outros. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Não esqueçam de comentar esse vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Bom, tchau.